Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara Freitas, sou advogada e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto maravilhoso que todo mundo precisa saber um pouquinho e atiça a curiosidade alheia, chama relacionamento. Então, para melhorar o meu relacionamento com você, eu já quero que você deixe o seu joinha, põe aí, se inscreva no canal e depois, se você não gostar, você pode dar o seu dislike. É importante deixar seu like, seu coraçãozinho, porque a pedra a gente nunca esquece de atirar, mas o amor, as flores, a gente às vezes esquece. Então, deixa já o seu like, já se inscreve nesse canal que hoje falaremos sobre relacionamento. E por que falar de relacionamento? Gente, desde que o mundo é mundo, desde que o homem se viu como homem, nós sempre vivemos em sociedade. Então, lá nos tempos primitivos, o homem paleolítico, o homem das cavernas e tudo, já vivíamos em sociedade pequena, com uma, duas, três pessoas, mas já vivíamos. Essa relação é natural. E aí a gente precisa avançarmos no tempo, que hoje as mulheres alcançaram sua independência financeira, emocional, não da forma como deveria, tá? Mas estamos no caminho. Vivemos essa dualidade que o feminismo trouxe aqui. Só para fazer um disclaimer aqui, tá, gente? É muito importante eu dizer aqui para vocês que esse vídeo estará cheio de ironia. E quando eu falar de casamento, de relacionamento, algumas vezes eu estarei falando da forma jurídica e outras também fora da conotação religiosa, fora da conotação espiritual, enfim, o que é verdadeiramente, tá? Então fique já os avisados avisados, tá bom? Então, quando a gente fala de feminismo, sobre a mulher nesse mundo moderno que nós vivemos, a gente vive algumas dualidades e é importante a gente falar sobre isso, porque queremos ter nossa independência financeira, nossa independência moral, emocional, mas também queremos ser mães, queremos ser donas de casa, queremos cuidar dos nossos maridos. E essa balança é difícil de equilibrar. E assim é o relacionamento. Então, você que tá nessa saga, ou tá casada, tá namorando, tá solteira, tá ficando, enfim, com todas as nomenclaturas possíveis e imaginárias que não tem fim, esse vídeo é para você. Para você também se ater ao mundo que nós vivemos. Relacionamento é importante você lembrar que você está relacionando com uma pessoa e você não precisa, e aqui, gente, eu peço encarecidamente para você não se deve projetar na outra pessoa. Boa parte dos relacionamentos dão errado porque a gente se projeta. Ah, porque fulano não pensa assim, porque fulano tá agindo de uma maneira estranha, porque fulano... Sempre a gente tá se projetando na outra pessoa. E isso é um problema, porque a pessoa tá só vivendo, ela tá só andando, tá curtindo e você tá se projetando. Então, quando a gente está pensando sobre relacionamento, a gente precisa também pensar não só na gente, mas a gente precisa pensar também no outro. E essa arte de relacionar exige algumas coisas: paciência, pés no chão, você não se projetar. E a expectativa, a gente precisa calibrar as coisas. Então, muitas das vezes, a gente vive e atualmente a gente está vivendo aquilo que a gente chama de amores líquidos, relacionamentos líquidos. Começam e terminam num piscar de olhos. As pessoas não se envolvem, as pessoas, por N razões, por medo ou simplesmente porque não se interessam. E essa falta de profundidade, essa falta de intimidade leva a esses relacionamentos curtos. A gente tem o fenômeno do ghost, né? Que a pessoa, eu estou relacionando com alguém e do nada, sem mais A nem B, a pessoa some. E é exatamente por conta disso, dessa questão dos amores líquidos. É uma pena, mas a gente precisa se ater a isso. E por que que as pessoas são assim? Aqui a gente precisa dizer dos padrões, que aí a gente volta a falar sobre esse assunto, mas é muito importante você olhar para sua vida amorosa, para sua vida afetiva e ver: eu repito padrão? Não, eu não repito. Por que que eu me projeto? Porque tudo isso tem a ver com você. Gente, outra coisa. Verdade doída, mas necessária. As pessoas não estão preocupadas com você. A gente
tem esse sentimento que os outros se preocupam com a gente, ai, porque fulano pensa assim, Beltrano pensa assado, e não, as pessoas não estão preocupadas. Então, viva a sua vida pensando unicamente em você, na sua produção, tanto emocional como profissional. Os outros, esquece. A gente precisa focar na gente. Isso quer dizer também outra coisa. O problema não está no outro. O problema está em você. 99% das vezes o problema está na gente. Mas lógico que é mais fácil colocar a culpa no outro, né? Porque o fulano é um filho da mãe, porque fulano sumiu, porque fulano... Será por quê? Vamos analisar essa questão a fundo e esse vídeo é para isso. Então se prepare que teremos duras verdades necessárias a serem ditas. Então, quando a gente está nesse relacionamento, que é muitas vezes líquido, rápido, superficial, e a gente passa a pensar nos padrões. Estou repetindo o padrão? Por que eu repito o padrão? E a gente precisa voltar atrás a olhar a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa primeira fase adulta, vamos colocar dessa forma, olhar o que aconteceu para a gente estar repetindo tantos padrões. Porque não é você, eu tenho um dedo podre para namorada, eu tenho um dedo podre para namorado, nossa, todo mundo que eu me relaciono é assim, assim, assado. Isso é um problema. É um problema com você, não é um problema com os outros, é um problema com você, como você se comporta. Então a gente precisa resolver isso. Aonde é que a gente vai resolver isso? Em terapia. A gente precisa encarar esses esqueletos que estão guardados dentro do armário, porque muitas das vezes eles estão quase saindo do armário, com a porta não está mais fechando e você está empurrando. A gente precisa encará-los. Dito isso, a gente também precisa evoluir. Evoluir de que forma? Eu tenho a famigerada, eu digo que é famigerada, gente, porque é famigerada mesmo, lista dos adjetivos, das qualidades que eu procuro numa pessoa, determinada pessoa. Gente, pelo amor de Deus, esse público aqui não é para adolescentes. Então, presumo eu que esteja conversando com pessoas maduras, acima dos seus 25, 30 anos. Então, são pessoas que já galgaram alguns relacionamentos e saibam que listinha é algo que não existe. Porque eu quero fulano. A fulano tem que ter um salário de X. Fulano tem que morar em tal lugar. Fulano tem que ter um carro tal. Fulano não pode ter sido casado. Fulano não pode ter filho. Fulano e fulano. E só colocando a listinha. E aí você escuta, porque eu não sei você, mas eu já escutei várias amigas, várias pessoas próximas a mim com essa história da listinha. Gente, isso não existe. Isso é a cara da imaturidade. Você preenche minimamente algum desses requisitos? Eu tenho certeza. Você pode dizer para os outros que, não, eu preencho sim. Mas lá, você consigo mesmo, na frente do espelho, você com certeza vai assumir que você não preenche a sua lista. Então, assim, quando a gente quer alguma coisa, óbvio que a gente tem que almejar sempre o quê? Coisas melhores, algo melhor. Eu não quero andar para trás. Mas pelo menos para frente e para o lado, né? Para trás não. Mas a gente precisa também ter pé no chão. Eu falei isso no início do vídeo. Então presta atenção. Tá difícil? Volta lá o vídeo, mas preste bem atenção. Pés no chão, gente. Lista não existe. Se você não tem minimamente nenhuma dessas qualidades, é impossível. É impossível. É impossível que você vá encontrar uma pessoa que tenha todos esses requisitos que vai se interessar por você. Porque a gente precisa ser interessante. E ser interessante envolve outras coisas. Então você precisa cair... Vamos lá, essa história da listinha não existe. Vamos passar para um outro ponto que tem um pouquinho a ver com essa história. Ser interessante. Porque eu vou para os lugares e eu não conheço ninguém interessante. Porque não, as pessoas só conversam sobre assuntos banais. Porque as pessoas têm uns assuntos que não me interessam. Aí eu fico falando assim, gente, será que eu tô conversando com Freud aqui? Será que eu tô conversando com Ives Granda, do direito aqui, que é uma pessoa, um suprassumo da inteligência do determinado assunto? Não, né? Você não é tudo isso. Você não é essa Coca-Cola do deserto. Vamos baixar um pouquinho. A gente precisa se tornar interessante. Se você se achando interessante do jeito que você diz que não está encontrando ninguém, mais do que provado que você não é tudo isso.
Então, ser interessante exige, gente, de nossa parte, que tenham conhecimentos mínimos. Então, a gente precisa saber conversar. Conversar o quê? Sobre vários assuntos. Tá aí hoje, sempre tem um momento da história que nunca um ser humano viveu, é a informação em tempo real. Então, hoje a gente consegue saber de qualquer assunto, em qualquer momento, porque tá fácil aqui no nosso telefone. A gente pega, futebol, é isso aqui, quem tá na primeira, na tabela, quem pode cair, quem não vai, quem vai subir, tá tudo ali. O que tá acontecendo no mundo, quais são as guerras que tá acontecendo, enfim, o clima. Tá tudo muito fácil. Então, você precisa ser interessante. E uma dessas coisas é saber conversar. Vários assuntos. Não adianta você se fechar na sua bolha, falar só sobre direito. Ou então, fechar na sua bolha, falar só sobre filosofia. A gente precisa expandir os conhecimentos. E isso também leva a gente a frequentar vários lugares. Então, Bárbara, mas eu não gosto de frequentar bares e boates. Não sei se na sua cidade tem boates. Na minha cidade, particularmente, não tem. Mas você precisa sair. Não adianta você achar que a pessoa a qual você procura vai surgir absolutamente do nada na porta da sua casa. Vai bater na sua porta, eu sou fulana aqui, eu queria te conhecer. Não vai. Então, você precisa estar disponível. Gente, isso aqui vale para homens e mulheres. Então, vocês precisam estar disponíveis, frequentar lugares, ambiente da academia, enfim, algum show. Mas eu vou para um show de sertanejo e eu sou roqueira. Tá, não precisa disso, mas você precisa frequentar. As pessoas têm que vão brotar da sua vida, o seu círculo de amigos. Provavelmente, se você está solteiro até agora, ou solteiro, e tem vários amigos, preciso dizer o seguinte: os seus amigos sabem que você é uma pessoa difícil. Por isso que ninguém te apresenta a ninguém. Então, se até agora os seus amigos não conseguiu te apresentar, é porque você é uma pessoa complicada. Então, por que você é complicado? Vamos descomplicar? E outro ponto polêmico, mas necessário da gente falar. Você precisa ser minimamente atraente. Minimamente. Não tem jeito. Mas eu sou uma pessoa muito inteligente, converso sobre tudo, eu frequento vários lugares, mas eu sou uma pessoa zero atraente. Gente, olha só. Eu sei que isso aqui é polêmico, mas a gente precisa falar a verdade. Eu falei que a gente ia falar verdades duras aqui. Você pode ser muito boa de papo, bom de papo, ser um cara assim super bacana, ser uma pessoa cheirosa, ser uma pessoa bem vestida, mas a primeira coisa que a gente faz quando está nesse momento de flerte, de encontrar alguém, a gente vai olhar para onde? Para o físico, para o exterior, para a capa. Então, você precisa estar minimamente atraente. Não tem como você ser atraente sendo uma pessoa que não é. Você entende a dificuldade? Porque se você coloca lista, se você coloca um monte de dificuldade, você não consegue conversar outros assuntos. Mas se você não é atraente, minimamente, aí fica muito difícil te ajudar. Eu ou qualquer coach, qualquer psicólogo, qualquer amigo, qualquer amiga, não tem milagre, gente. Então você precisa valorizar aquilo que você tem de bom. É um cabelo, é uma boca, enfim, a sua altura, a sua cor, sei lá, entendeu? Aprenda a se valorizar. Eu não tô dizendo aqui que você tem que ficar, se você é morena, você tem que ficar loira. Se você é loira, tem que ficar morena. Não, não é isso. Eu estou dizendo aqui que você, que tá vendo esse vídeo e falou assim, nossa, essa pessoa é doida. Eu sou doida mesmo, tá? Porque aqui a gente fala a verdade. Doa quem doer. Mas você precisa ser atraente. Então, valorize os seus pontos fortes. Seja lá, sei lá, o seu cabelo, capriche no seu cabelo, cuide do seu cabelo. Se você só anda com cabelo com coque, pelo amor de Deus, gente, solta esse cabelo. Vamos realçar nossa beleza. Poxa, tá tudo tão mais simples hoje. A gente tem as lojas da internet que facilitam para comprar roupa, maquiagem tá mais em conta. Enfim, tem várias coisas que podem ajudar. O que não cabe mais é desculpa. Então, vocês entenderam a história de ser atrativo, que não adianta um bom papo. Porque a primeira coisa que a gente vai olhar é pra fora, é pra casca. É uma realidade, gente. É dura, mas a gente precisa encarar. Então, assim, resolva esse ponto com você, tá? Com você mesmo, olhe pro espelho
E encare seus defeitos, encare também suas qualidades e realce. Os seus defeitos a gente pode melhorar. Não vem não com aquela história, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não. Se você é essa pessoa, realmente, que bom que as outras pessoas que estão solteiras não estão te encontrando. Porque encontrar uma pessoa desse jeito é horrível. Vamos adiante aqui, porque a pessoa fala, mas a gente precisa conversar, né? E você que tá tendo um relacionamento, aí assim, a pessoa tá lá, né? 6 meses, 4 meses, e fica naquele chove, não molha. Vocês estão o quê, gente? Não, a gente não quer dar nomes. Eu não suporto isso. Mas é verdade, né? A gente não quer dar nomes, a gente não gosta de colocar títulos na nossa relação. Então eu não sei se a pessoa é namorada, se a pessoa tá em união estável, se a pessoa até casou, sei lá o que quer, se eles estão ficando, se são só conversantes, ficantes, enfim, por aí vai, né? Não, gente, a gente precisa nomear as coisas. Se você tá num relacionamento que você não sabe o que é, preciso te dizer que esse relacionamento é um nada. Porque a pessoa não quer absolutamente nada com você. Porque se ela quisesse algo minimamente concreto, que fosse público para os amigos, enfim, para o círculo social de vocês já tinham sido apresentado como namorada. Essa aqui é minha, enfim, é minha, sei lá, minha esposa, já virou união estável ali, vocês já estão morando juntos. Você entende o que eu tô querendo dizer? Se você não tem nome, se a relação de vocês não é um nada, eu sinto dizer, mas vocês não vivem realmente nada. E aqui, também falar uma dura verdade, mais outra aqui. Relacionamentos têm datas de validade. Tem prazo de validade. Prazo de validade, isso mesmo. Porque quando a gente está se conhecendo, seja lá, ficando, preciso saber se a pessoa gosta das mesmas coisas do que eu e tudo, se a gente vai se dar bem, tudo bem. Então, vocês estão ficando, passaram a namorar. Gente, aí vem a pessoa, namora 12 anos, namora 8 anos. E aí a pessoa... Porque assim, é inevitável você perguntar algumas coisas, né? Tão longo assim, e aí, vai rolar um casamento? Quando é que vocês vão dar um próximo passo? Não, estou esperando fulano passar num concurso. Sei lá, um concurso da magistratura, por exemplo, da minha área, que é um concurso difícil. Não, a gente está esperando aqui uma promoção pintar na área corporativa, tal, para ganhar um salário melhor, para a gente poder dar outro passo. Gente, não existe isso. Namoro tem data de validade. Ele é o período para vocês realmente acertarem a rota que vocês querem seguir, enfim, bolar algum plano ali estratégico para poder casar, enfim, bolar um aluguel, poder casar, morar juntos e terminar para vocês darem o próximo passo. Então, isso é muito sério. O que eu mais vejo são pessoas não só vejo como eu atendo, pessoas que estão no relacionamento há 8, 10 anos e terminam. Absolutamente do nada. 3, 4 anos, do nada. Por que vocês terminaram? Não sei. Sabe o que acontece? As pessoas vão se acomodando. Porque tem várias desculpas. Porque ser solteiro tá difícil. Porque, tá complicado encontrar uma pessoa. E a pessoa vai se encostando. E é se encostando mesmo. Igual tá encostada nesse braço desse sofá. A pessoa vai se encostando em você por N razões, seja porque você já tem uma casa própria, não vai pagar aluguel, seja porque você é uma pessoa bonita, legal, todo mundo gosta, então é legal estar com você, eu surfar na sua onda, sabe? Eu estar na aba do seu chapéu, é mais ou menos por isso. E aí passa-se o tempo, gente, e o tempo, ele é muito, eu não vou dizer que ele é injusto, porque não tem essa história de tempo ser injusto, o tempo é o que ele é, e pronto, acabou. Mas para determinados gêneros, ele pesa bem mais. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma mulher que está na sua casa aos seus 35 anos e vive um relacionamento sem qualquer perspectiva, tá só ficando, tá só namorando, o casamento, mas eu quero ter filhos. Cara, isso é um big do problema. Porque eu tenho um relógio biológico correndo contra mim. Como é que você vai fazer? Você pensa nisso? Então, assim, a gente precisa pensar nessas coisas. E você que é mulher, precisa entender mais ainda sobre esse ponto. O quão isso é importante. Se você quer ser mãe e o cara tá num relacionamento com você amanhã, o ano que vem, depois daqui 3 anos, 4 anos,
Saia desse relacionamento porque o relógio biológico está contra você. Você precisa cair na real. Ah, mas eu vou congelar os meus ovos. Porque é sempre assim. Não, vou congelar meus ovos. Porque fazendo parênteses sobre reprodução. Mas, enfim, a gente precisa bem falar sobre isso, o planejamento, né? Como é que você vai fazer? Tá, eu congelo os óvulos. E o corpo biológico para ser mãe? Como é que vai ficar? Porque assim os anos vão passando, a disposição muda. E a sua rede de apoio? A sua rede de apoio, sua mãe, sua irmã, suas amigas, seu vizinho, enfim, seu pai, tá todo mundo envelhecendo junto com você. Você entende que agachar e levantar já é cansativo? Eu tô falando sério, parece bobeira, mas assim, a gente precisa levar esses pontos muito a sério. Então, relacionamento, ele tem prazo de validade. Se você está num relacionamento a longo prazo, sem qualquer perspectiva, termine. Termine, 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 termine. E falando sobre terminar, aqui já caminhando para o final desse vídeo, você que tá namorando, tá? Isso aqui é para você. Tá namorando ou tá ficando. E a pessoa, você viu meu vídeo, anotou tudinho e falou assim, cara, esse relacionamento não é pra mim. A Bárbara disse que tem que terminar. Então, mas como é que termina, né? Terminar sempre é difícil. Eu sou do posicionamento. Eu sei que também é polêmico. Eu tô até rindo de antemão porque muitas pessoas vão dizer que não. Diga aí no comentário se concorda depois ou discorda comigo. Termine por mensagem. Termine por mensagem. Se você tá namorando, tá ficando, é a melhor opção. Sabe por quê? A gente evita desgaste emocional. Gente, ninguém quer ser alvo de barraco no meio da rua. Você quer? Não, né? Porque é sempre assim. Uma relação, muitas das vezes, que terminam, é composto por uma pessoa sã e uma pessoa, quiçá, destemperada. Então, esses relacionamentos que não se efetivaram, que não se consolidaram, que você tá aí se chove no molho de um namoro, vai por mensagem de texto. Tá tão fácil que você manda, bloqueia a pessoa e tá tudo certo. Vai na casa dela, pega as suas coisas que já estão lá, ou deixa as coisas da pessoa na casa dele ou dela e termina, porque isso evita desgaste emocional. Porque eu bem conheço você, porque a pessoa vai fazer um barraco, vai começar. Quando eu digo barraco, gente, não é um barraco num shopping, no meio da rua, mas é um barraco emocional. Ai, começa a chorar, e aí você começa a se sentir culpado. Ai, meu Deus do céu, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô fazendo certo? E aí você não termina. Você vai com a ideia fixa, objetiva de terminar, mas aí por conta dessa manipulação emocional, você não termina. Você fala, ai meu Deus, não terminei. Por que você terminou? Não, terminei. Não, porque a pessoa começou a chorar, e aí eu vi. Então, a mensagem de texto, ela evita tudo isso. É simples, objetiva e eficaz. Você vai lá, terminou, pronto, acabou. Pronto. Tem problema? Nenhum. Agora, já quando a gente está falando de casamentos, de união estável, aí não. Aí a gente precisa ir para um outro ponto. Isso aqui daria um outro vídeo só para ficar falando sobre isso. Então a gente precisa, muitas das vezes, até lançar mão de outras pessoas, de terceiras pessoas nessa relação. E aí quando eu falo, gente, não é nem um amante, nem nada disso, tá? Pelo amor de Deus, né? Mas às vezes um terapeuta, às vezes um advogado, para poder conversar com a outra parte desse desejo. Parece estranho, esquisito, mas é bem normal. Por quê, gente? Porque as pessoas hoje não conversam. Então, quando sentam para conversar, não sabem conversar. Então, a gente precisa, nesses pontos assim de um casamento, voltando, reforçando com vocês, um casamento, uma união estável, às vezes a gente precisa de uma terceira pessoa para conversar e a conversa é muito mais séria. É o que, gente? Olho no olho, tete, tete. Muitas vezes a gente está falando de filhos, a gente está falando de patrimônio. Então não dá para a gente terminar uma relação dessa por mensagem de texto, né? Diferente de um namoro que tem prazo de validade e a gente precisa terminar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, deixa aí os comentários dizendo sim, não, que eu exagerei, enfim. Não esquece, deixa seu like. E se você não gostou, deixa o dislike também. Inscreva-se no canal. Um beijo e tchau!